Estamos aqui novamente, porque já tivemos outras conversas muito interessantes, eu e minha querida amiga aqui, Solange Lima. Hoje nós estamos sintonizando saberes, os meus saberes com os saberes dela. Temos um tema muito interessante que se chama Quando a Vida Pede Mudança. E a vida pede mudança sempre. Embora nós, em alguns momentos, em especial as pessoas taurinas, vou brincar aqui, que eu gostei de parafrasear dessa forma, tem um pouquinho de resistência com mudança, mas as mudanças estão o tempo todo acontecendo. E o que fazer quando estamos passando por esse momento de transição, de renascimento, de términos, de mudanças, sejam elas profissionais, de casa, de país, de status, ou uma mudança física. Teu corpo não está mais atendendo como antes. O que fazer com isso? Nós temos, assim, ferramentas maravilhosas, também temos orientações interessantes com a nossa experiência de vida como pessoa, porque todas nós também passamos por mudanças, e a nossa experiência profissional. Vamos falar um pouquinho hoje de reiki, de florais, de aromaterapia tradicional e vibracional. Agora, com a palavra, você, Solange. Oi, gente, eu sou Solange Lima, eu sou aromaterapeuta, numeróloga. A gente está aqui hoje para, como a Fabi falou, para falar sobre mudanças, que são mudanças que a gente tem que estar passando aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Faz parte esse processo de mudanças. E como essas terapias, elas podem nos ajudar, como elas podem nos dar suporte, né? Para atravessar por todos esses desafios que a gente vem passando. Então, hoje a gente vai trazer um pouco do nosso trabalho aqui, conversando numa boa, falando e explicando algumas coisas de forma bem prática, né? E simples, que é o que a gente gosta de falar, né? Sim. Eu até deixei umas frases aqui, Sol, registradas, que eu achei bem interessante, né? Mudanças. Difícil no começo, bagunçado no meio, mas fica incrível no final. Então, resistir às mudanças, embora sejam processos humanos, que acabamos fazendo, mesmo sem querer, porque às vezes essas mudanças acontecem de repente. Sim. Tem algumas que são programadas, que a gente pode se programar durante a vida, e outras repentinamente. Mas no final, tudo dá certo, né? Outras que eu separei aqui que eu achei muito legal, mudanças, às vezes, de endereço, de aparência, de como você vê sua vida, às vezes de atitude. Não tenha medo. Tenha medo de daqui a um ano você estar reclamando das mesmas coisas. O reiki traz muitas orientações, mas eu queria ouvir primeiro de você como é que a numerologia pode ajudar nesse sentido. É interessante você falar dessa questão de mudança, porque acho que quando você estava falando, né, eu comecei a pensar qual que era mais difícil. E, na realidade, para mim, todas são difíceis, né? Porque quando Sim. a gente tem que mudar de endereço, é difícil, porque você tá naquele local e tem coisas suas ali, energia sua, e aí você tem que sair de lá, então isso é complicado. Quando a gente fala de mudança de aparência, também é a mesma coisa, porque você vai mudar alguma coisa que já está ali muito alicerçado, né? Então, você não quer sair desse padrão. E a mudança de atitude acho que é a mais difícil. Sim. Porque a gente precisa estar olhando para algumas coisas que não estão boas, né? Olhando para padrões nossos, comportamentos que a gente tem, para poder fazer essas alterações. E quando a gente fala de numerologia, a numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento poderosa, porque através dos números, do nosso nome, da nossa data de nascimento, a gente estuda o ser humano e sabe exatamente quais são os desafios iniciais que ele tem. Então, é importante fazer esse trabalho com uma pessoa séria, né, que saiba o que está falando, que entenda um pouquinho do que é realmente tudo isso, porque ela é realmente uma ferramenta que vai te trazer um direcionamento, eu falo. Porque, às vezes, a pessoa está muito perdida, a pessoa tá sem rumo, quer mudar de profissão, e hoje em dia tem muita gente nesse processo. A gente percebe, eu atendo muitas pessoas que estão nesse desafio de encontrar alguma coisa, de encontrar um propósito e não sabem para que lado vão, né? Então, eu vou usar um pouco o seu exemplo, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, dar exemplos, né? A gente olhar os Sim. exemplos. A Fabiana, ela tem um caminho de destino, que o caminho de destino vem da data de nascimento, né? E o que é o caminho de destino? É a nossa missão de vida. Ela tem um caminho de destino 11. E o que é o número 11? O número 11 é um número mestre.
É um número que pede que você coloque alguma coisa nova para o mundo, que traga essa energia de renovação, que traga um olhar diferente para a vida. E você é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da transformação através do reiki, né? Então, você, de alguma forma, você está movimentando isso para as pessoas que você inicia no reiki, para as pessoas que você atende. E esse número 11, ele pede muito proteção. Por quê? Porque ele é um número que capta muitas energias, né? Todo tipo de energia. Então, assim, você sente, provavelmente, muita energia. Se você quiser até comentar alguma coisa. Sim, até vindo para cá, nós escolhemos vir de metrô, né, só por causa de trânsito, etc. E eu falei para ela, quando eu cheguei aqui, eu disse, Sol, dá um tempinho para mim, dá uns 10 minutinhos para eu aterrar, porque eu realmente sinto tudo muito intensamente, né? Então, eu sinto as energias das pessoas no metrô, eu sinto, se eu vejo alguma pessoa que está ali, não está se sentindo bem, está triste, eu tenho que ali me proteger, parar, respirar, me centrar, porque eu sinto realmente tudo. Tudo muito intensamente, as conexões. Por um lado, isso é maravilhoso, porque me ajuda muito no meu trabalho. E nas iniciações, a gente estava até conversando um pouquinho, né? Nas iniciações de Reiki, isso amplia cada vez mais. Cada vez mais eu estou sentindo essa expansão. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, eu tenho que tomar cuidado com isso e aprender a me proteger. O reiki entra nisso, né? Uhum. Que aí a gente estava até falando dessa combinação legal da numerologia com o reiki, porque na numerologia eu te conheço há bastante tempo e você me pegou bem no comecinho, né, Sol? Até antes de eu ser mestre em reiki. Sim. E aí você falava, olha, seu número 11, você precisa se cuidar bem. De proteção. De proteção. E o reiki faz isso. Eu paro. É que agora, com o tempo, né? Quem foi, assim, aprendendo os níveis de reiki, você sabe que depois, quando você chega no nível 4, no mestrado, você faz ali automaticamente. Rapidinho, você já se limpa e se conecta. Então, eu fiz ali. Eu fiquei um pouquinho... Mas imagina todo mundo no dia a dia, no metrô, no ônibus, no trânsito. Porque eu sempre falo que o reiki é para a vida real, é para o dia a dia. Ninguém está no Monte Kurama, né? Ou no Monte Tibete. Então, por exemplo, Sol, quando uma pessoa te procura, normalmente quais são as questões? Eu sei que a gente está falando de mudança e transformação, né? Mas o que ela vem até você e fala, bom... Eu sinto tudo isso. O que eu faço com isso? Como eu identifico isso? Em como isso vai ajudar essa pessoa? E aí a gente vai complementando com as ferramentas só. Então, quando as pessoas chegam, elas chegam muito nesse processo mesmo, de querer alguma mudança na vida. Ou alguma questão muito específica, né? Tô muito ansiosa, tô muito estressada, tô passando por questões no relacionamento. Então, assim, geralmente a gente identifica algumas coisas. Pela numerologia, eu consigo entender o momento de vida da pessoa, porque os números, eles mostram para mim qual é aquele momento. Então, é importante para eu olhar para aquilo e ver que momento que ela está. Que tipo de medo ela sente, por que ela está tão insegura, por que ela está tão ansiosa. Tudo isso eu consigo identificar. E aí, junto com isso, né, de um bate-papo, uma conversa de 1h30 que a gente conversa, né, falando sobre os números, a gente pode usar ferramentas. Por exemplo, o reiki é uma ferramenta. Então, às vezes, eu indico para as pessoas buscarem um curso de reiki. Porque a pessoa, às vezes, tem realmente o número que você tem, que é o número 11, né? Tem outros números que também têm essa questão da energia, como o 7, o 9, o 22, que absorvem muita energia. Então, o reiki ele vai criar uma barreira de proteção. Que quando você se conecta com a energia reiki, porque eu também sou reikiana, então eu sei como é que é. Sim. Antes de eu não ser reikiana, eu sentia muito essa energia depois de um atendimento. Porque você, de alguma forma, absorve a energia daquela pessoa, né? Sim. E você, ainda que tem o número 11, absorve mais ainda. E quando a gente fala de energia, né? Quando a gente está orientando uma pessoa na questão do reiki, por que a gente direciona ela para fazer um curso de reiki? Porque a gente percebe que ela tem esse número que é mais sensível. Quando ela está muito ansiosa, então, qual ferramenta que a gente pode usar para ajudar? Tem os florais, Sim. tem aromaterapia, então os óleos essenciais, eles ajudam, eles equilibram nossa saúde, né? Tanto física como emocional. Então, dentro da numerologia, eu consigo
abordar várias técnicas ali, várias ferramentas para poder ajudar essa pessoa. E fazendo uma conexão com o tema, né, com o que você está trazendo aqui, aí a pessoa identifica, né? Aí, como a gente falou, preciso mudar, ou já estou em processo de mudança. Às vezes a pessoa também te procura porque quer fazer uma transição de carreira, ou a mudança, por exemplo, um término de relacionamento, né, uma mudança de status, ou de país, o que seja. Né? Tudo o mapa mostra, é bem interessante, né? E aí, embora nós tenhamos dito desde o início que a mudança é a única certeza que a gente tem é da mudança. Sim. O que acontece? O organismo automaticamente reage. Então, a mente, o cérebro tem uma reação de quando você vai mudar ou está num processo de mudança. Quais são essas reações? Nós temos aí a amígdala, né, no cérebro, e temos o córtex pré-frontal. Eles reagem, às vezes, com insônia, reagem com ansiedade, reagem com medo, pensamentos acelerados, quer dizer, a pessoa só pensa naquilo o tempo todo. Primeira orientação que eu daria, porque eu acho que é legal também falar de coisas simples, né? Claro que eu vou chegar nas ferramentas, mas se acalmar de alguma forma. A respiração é o nosso maior presente. Você tem o tempo todo ali 10 minutinhos de respiração, você já consegue se reorganizar. E se a gente alia com os olhos, então, perfeito. Meu Deus do céu. Falando um pouquinho aí do reiki, né? Você pode colocar no frontal, no chakra frontal, vai te ajudar aí na amígdala que a gente falou. No coraçãozinho, aqui no chakra cardíaco e no nosso chakra, também aqui acima do umbigo, no plexo. Aí você já consegue se alinhar. Por isso que tanto receber o reiki ou fazer o curso, que eu acho melhor ainda, porque você tem a ferramenta o tempo todo na sua mãozinha ali, você já consegue se reorganizar, ter mais clareza. No Reiki 1 e 2, por exemplo, eu falo do banho seco. É você se limpar das energias. Falando de pessoas que pegam energias o tempo todo. Então, você está num processo de mudança. Você está sensível. Aí você vai em muitos ambientes. Aí você precisa se limpar ali energeticamente para poder ficar mais em ordem com o que é seu. E ter mais clareza para ter os próximos passos, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, na sua maioria simples, se você for parar para pensar, que vão te ajudar nesses processos de transição. Você vai falar um pouquinho também de transição de carreira, né, Sol? Como funciona nisso. Mas depois a gente também pode ir alinhando com os florais, com a aromaterapia, que eu acho que ia ser interessante. Sim, eu acho que eu posso falar. Eu vou trazer um exemplo, porque eu gosto de trabalhar com exemplos, e aí qualquer coisa você pode até complementar a sua visão, o que você faria nesse caso, né? Porque eu dou esse direcionamento e já oriento a pessoa. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, porque as pessoas, como falei no começo, elas estão um pouco perdidas, elas precisam se encontrar, elas não sentem que, por exemplo, aquele trabalho, ele está favorável, ele tá satisfazendo o que ela tinha, né? O que ela anteriormente buscava lá atrás, não é a mesma coisa hoje. É muito difícil você ver uma pessoa que, desde o começo, entra numa profissão e segue. Existem, lógico. Mas a gente percebe que a maioria da nossa geração passa por um processo de transição, né? E uma vez eu atendi uma moça que ela estava muito insatisfeita com a vida dela. Ela ganhava super bem, era uma executiva, estava num cargo bem privilegiado, mas a gente percebia, né, na hora que eu conversava com ela, eu percebia no olhar dela que faltava alguma coisa. Precisava de um brilho ali naquele olhar. E ela realmente estava muito insatisfeita, porque ela falou, olha, eu tenho tudo, não me falta nada, mas assim, eu sinto um vazio interno, né? Sim. E aí eu orientei ela a fazer terapia, falei, olha, seria interessante você começar um processo terapêutico, porque aí você vai ver o que você gosta mais, vai começar a ver os seus dons. Mas pela numerologia eu já sabia algumas coisas, então eu fui direcionando ela, falei, olha, aqui você tem um talento para, sei lá, fazer determinada coisa que você de repente goste, então assim, ser mais criativa, trabalhar com algo com as mãos. Então assim, tinha também um número muito forte de espiritualidade, que ali conectava muito com essa energia de terapias também, que era uma coisa que ela gostava, porque se ela veio me procurar para fazer um trabalho de numerologia, é sinal que ela já
gosta Sim, aberta, e né? acredita, né? Porque muita Sim. gente não acredita. Apesar de ser uma coisa muito exata, tem gente que questiona muito, né? Então, ela veio muito aberta. E aí a gente começou a tomar caminhos, direcionar. Então, assim, usei a numerologia, usei o reiki. Eu acho que na época ela fez curso de reiki também. Ela foi fazer o curso, porque ela falou que era uma ferramenta que podia ajudar ela, principalmente no trabalho. Então, ela levava sprays no trabalho, porque ela sentia que a carga do trabalho era muito pesada, né? E as pessoas, né, por estar num cargo mais de executiva, as pessoas invejavam muito, ela sendo uma pessoa mais nova ainda, né? Muito nova para ter aquele cargo. Então, ela foi se encontrando. E aí, hoje, ela está super bem. Ela fez uma transição de carreira, está trabalhando com um outro segmento que não tem nada a ver com o trabalho dela. Então, assim, é um processo de formiguinha. Mas é um processo que é muito transformador. A gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Que é muito importante enfatizar que não é mágica, né? Que é uma jornada. Sim. Aliás, aqui na Terra é uma jornada. É durante a vida que você vai encontrando as pecinhas, o que encaixa. A gente fala por experiência própria, a gente se conhece há tanto tempo. Quantas mudanças nós duas já tivemos na vida em vários aspectos, né? Só Sim. uma hora é uma que pede socorro para outra. Sim, é. Então, e aí você fala, meu Deus, né? Eu brinco muito com os meus amigos e eu falei semana passada, eu fui dar uma olhadinha no rever pela milésima vez o meu mapa astral. E eu falei, gente, tem certeza que eu escolhi isso? Eu devia estar, assim, num momento bem perturbador. Devia estar bem louca, eu né? tava. Eu falei, não tinha usado alguma coisa naquele momento, tinha algum estagiário que autorizou lá no meu mapa, faça isso aqui, porque... Não, assim, então, a gente tem desafios que você não consegue entender, mas aí, justamente, os processos terapêuticos, o autoconhecimento, né? Ele traz esse lugar de calma, paciência. Vamos ver o que está faltando, que crença você tem sobre isso. Como você falou de transição, né? As pessoas trazem muitas crenças, né? E eu acho que o que mais impede, às vezes, as pessoas de fazerem uma transição de carreira é o olhar do outro. O que a minha família vai pensar, Isso. O que o meu marido vai pensar, os meus amigos, porque você está numa posição, você tem um salário razoável, você ganha bem, você não precisa de nada, mas você não está bem com você. Só que assim, você olha primeiro o outro para depois olhar para você. Então, o autoconhecimento faz isso. Ele faz a gente olhar para a gente. Sim. Ele faz a gente se conectar com a nossa energia, com o que a gente está querendo, né? E isso é um processo. Você até relembrando aí, conectando algumas pessoas que eu já atendi ou dei curso, eu atendo todos os públicos, mas vem muitas pessoas querendo fazer essa transição que você falou para serem terapeutas, né? Vem muitos terapeutas para mim. Então, por exemplo, aí eu entro, além do reiki, eu entro com os florais, aromaterapia vibracional também, né? Trazendo ali um cedro primeiro, porque essa pessoa precisa se estruturar, ela precisa parar, precisa refletir. Precisa de aterramento. Precisa aterrar para ver. Deixa eu ver por onde que eu vou. Como eu faço? Porque eu gosto do planejamento, né? Eu sei que às vezes a vida não tem esse planejamento, né? Aí nós temos um resco aí do floral de Bach, um emergencial do vibracional, para dar essa força. Mas precisa de planejamento, estrutura para você dar os passos que você precisa. Nós temos aí, por exemplo, a lavanda, né, no vibracional, a lavanda, e eu gosto também do breu branco, dá uma limpada. Quando você vai fazer uma reforma, você precisa quebrar algumas coisas primeiro, aí você tem que dar uma limpada para depois fazer o próximo passo. Então, aí nós temos aí a lavanda para dar uma acalmada, uma limpada, para você visualizar o que você quer. Gosto também do patchouli, né? Porque ele ajuda você na transformação. Dá uma empurradinha, assim, ó. Uma empurrada, assim. Você tem todas as escolhas. Ou você vai, ou você vai. O patchouli é mais ou menos isso, né? Sim, patchouli. E gosto da alegria, né? Tô até aqui. Aqui é o tradicional. Você é especialista no tradicional. O laranja, para mim... laranja. Laranja, para mim, é meu companheiro de sempre. É que o laranja traz movimento, né? E além deles trabalhar a ansiedade, dar uma baixada na nossa frequência, né? Equilibrar... ela também traz esse movimento, que é para você não parar, né? E não cair também. E olhar com calma, né? E ser tudo no seu tempo. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de ir pelo amor, né?
Para quê? É mais uma crença que precisa ser sempre com sofrimento ou com dor. Você também pode ir com tranquilidade, por amor, ou até vendo os exemplos de outras pessoas e com sabedoria, você não precisar passar. Bom, eu já vi que se eu for por esse caminho, não vai dar certo, ou vai ser muito sofrido. Então, eu gosto de colocar um cítrico junto, porque aí você tem uma alegria durante o caminho. Você pode brincar e se divertir durante o caminho, durante essa caminhada, né? Acho interessante também um passo de cada vez, né? A gente está falando de mudanças, né? Sim. Às vezes é um luto, né? Uma mudança repentina, uma doença que a pessoa descobre, ou uma notícia num relacionamento que ela fica chocada, né? Só não é possível. E aí, primeiro, você tem que se acalmar e vamos viver um dia de Precisa cada vez. equilibrar, né? Limpar, né? Precisa limpar todas as energias sim. primeiro, que é o que você falou, e depois trazendo esse equilíbrio, aterrando, para você recomeçar, né? É. E a alegria, ela te E faz... desapegar também, né? Acho que precisa, Desapegar. falando de relacionamento, mas a gente pode usar para outras coisas, Qualquer né? coisa. Porque, por exemplo, um trabalho que a pessoa está lá presa, fixa nele e não quer sair. E sabe que aquilo está incomodando ela. Mas ela não ela é resistente. Então, o que precisa? Precisa desapegar desse trabalho, né? Precisa criar novas conexões aí para outras ferramentas aí para você se desenvolver mais e sair desse lugar, né? Porque aí o que acaba acontecendo é que o corpo vai sentindo, né? Sente. O corpo vai falando, olha, não tá bom. Dá uma dorzinha aqui, tá com uma dorzinha aqui no ombro, daqui a pouco tá uma dorzinha aqui de cabeça. Então, aí quando vai ver, já tá um negócio mais acelerado, né? Quando ela vai olhar para o físico, é que já tá, entendeu? Já tá instalado no físico. E eu tive uma querida que teve um processo, assim, foi delicado para ela e desafiador sair da casa, que ela já vivia... Ela criou os filhos ali, né? Todos já tinham saído. Né, que a gente falou, mudança de casa, que às vezes Todos parece uma já coisa simples, tinham né? saído e ela só estava ela ali. E ela não conseguia. E ela queria vender a casa, mas não dava certo. Aí entram outras ferramentas juntas. Uma delas é o Satoshi, que a gente pode até falar em um outro momento, né? Das limpezas energéticas que deram uma força. Mas foi um parto de fórceps todo esse processo, porque é esse apego que você falou. É claro que é natural e compreensível. Era uma memória de uma vida que existiu, de momentos felizes que ela não queria deixar para trás. Mas foi depois um processo tão legal. Ela foi para uma outra casa, que depois ela falou, Fabi, olha onde é que eu tô, que delícia. E renovou, aí encontrou um novo amor, encontrou um novo amor. Eu falei, olha só, o que é uma mudança num lugar proporcionou outra em outro aspecto. Olha como é interessante. É porque muda a energia, muda a frequência, muda tudo, né? Você quer falar um pouquinho, aproveitando só de falar de energia e frequência? A gente fala muito, na realidade, nas ferramentas que eu trabalho, a gente trabalha muito com frequência, né? Porque o número tem frequência, o número vibra, então ele vibra no nosso campo e a gente está ali recebendo essas energias, né? Os óleos essenciais também têm frequência, por exemplo, um óleo de rosa tem 320 megahertz de frequência. Então, se a gente pensar que uma doença, por exemplo, uma pessoa que está doente, às vezes está com uma frequência muito baixa, 50, 40 megahertz, e você usa um óleo de rosas com essa pessoa para trazer conforto, trazer acolhimento, isso vai elevar um pouco, né? Então, a frequência, a gente fica emanando frequência. Quando você entra numa frequência muito negativa, que aí eu gosto sempre de usar exemplos muito ruins, que, por exemplo, é você ficar assistindo programa que fala de violência ou assistindo filmes muito violentos também. Isso também traz uma energia, não que eu seja contra, não é isso, mas eu acho que assim, tem gente que só gosta desse tipo de conteúdo, né? Então a pessoa vai cada vez mais baixando a sua frequência, vai entrando nessa energia. Então isso não é legal, não é saudável, né? Então a gente precisa elevar a nossa energia, precisa ter momentos alegres, precisa ir em lugares, sabe? Conviver com pessoas, trocar. Isso vai fazendo a gente aumentar a nossa energia. Então é importante, eu acho que a frequência é muito importante. E a gente está num momento até de pensamento, né? Sim. Quando você começa a entrar nessa energia de só consumir conteúdos assim, os seus pensamentos ficam negativos. Você fica com pensamentos obsessivos. Isso não é saudável. Então, você precisa limpar toda essa energia e precisa começar a mudar essa frequência. É um conjunto de ações que geram
outros resultados, como você falou, eu prestar atenção nos meus hábitos diários, Sim. o que eu assisto, selecionar, ainda mais nos dias de hoje, né, que tem até um porquê disso existir, selecionar o que assiste, selecionar, entender, perceber o que eu estou sentindo, né? Estou em estado de presença. O que é estar em estado? Fala-se tanto disso, né? O que é estar em estado? Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou aqui com a Solange. Então, meu corpo, eu estou aqui, ó, estou conectada, prestando atenção na Solange, no que ela está dizendo, sentindo. Isso é estar em estado de presença, seja lá o que você estiver fazendo. Então, estar aterrado, em estado de presença. Quais são os meus hábitos diários, né? Você falou do que assiste, o que eu como, se eu tenho algum movimento no meu corpo, se a minha casa está em ordem. Tudo isso que a gente falou, além de elevar a frequência e energia, também ajuda nas mudanças. Sim. Porque como é que eu vou ter uma mudança se eu estou no mesmo hábito, no mesmo comportamento? Eu tenho que olhar para os resultados. Que resultados eu estou tendo agora? Os fatos, né? Eu observo como é que está a minha vida. No Reiki 3 eu até trago uma dinâmica bem legal, chamada Roda da Vida, né? Uhum. Você dá uma observada em cada área da sua vida e dá uma nota. Qual nota você está se dando para cada área? E ali você consegue observar que tipo de transformação ou mudança você está precisando fazer. E uma área afeta a outra. Então, Sim. como você falou, se eu fico ali com pensamentos constantes negativos, o resultado não vai ser bom. Não é? É. E o Reiki, como ferramenta aí, ele pode causar essa transformação, né? Pode causar. Além dele dar uma limpada boa nas energias, a gente fala das formas, pensamentos e sentimentos. São os pensamentos que eu emano todos os dias. Então, presta atenção, né? Todo dia eu acordo de manhã, eu penso o quê quando eu acordo? Vai ser um dia, lá vou eu de novo para esse lugar, socorro. É assim? Ou tudo que vier eu vou resolver. Sou grata, né, pelo dia que está começando e pelo trabalho que eu tenho. Tudo Acho que aí vier essa eu vou mudança resolver. de pensamento E vai dar tudo é o certo. dia a dia, né? É o dia a dia. Eu gosto muito, às vezes, de indicar para as pessoas escreverem também. Porque quando a gente escreve, a gente muda um processo cerebral, né? Isso. Aí você já deu aquela intenção. Meu dia vai ser ótimo. Se vier algum desafio, eu resolvo numa boa, com leveza de preferência. Ativo o Reiki ali, já coloco no meu pensamento, nos meus sentimentos aqui no coraçãozinho. Então, o que eu emano ali mentalmente ou sentimentalmente, eu vou atrair experiências semelhantes, né? Sim, sim. Aí entra um pouquinho que as pessoas falam de energia pesada e energia leve, né? Então, na verdade, uma pessoa ter uma energia pesada é um estado em que ela se encontra naquele momento. Então, se é essa pessoa que você falou, que está sempre assistindo os noticiários ruins, né, sempre tendendo para o negativo, a energia dela realmente fica mais densa. Naquela escala que existe das frequências, ela está no denso. Então, ela pode transformar através do reiki, ela pode transformar através dos florais, né? Temos aí vários florais maravilhosos. Alecrim, por exemplo, nós temos os cristais maravilhosos aqui, a ametista, temos os sprays maravilhosos. Então, a gente pode ter uma infinidade de ferramentas para a gente transformar e as mudanças virem. Não é só... Não é fácil, a gente sabe, né? A gente passou por mudanças, acho que todo ser humano passa por mudanças o tempo todo. Então, não é fácil a gente lidar com isso. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu acho que a partir do momento que você dá o primeiro passo, você segue, né? E eu falo que o autoconhecimento é escolha. É a gente saber se cuidar, a gente se priorizar, é viver a vida com mais consciência, sabe? Então, é importante a gente ter esse olhar pra gente. Como você falou, né? É desafiador, porque justamente o cérebro, ele está acostumado com os padrões, ele está acostumado com alguns hábitos, às vezes a gente sempre vai para o mesmo lugar, o mesmo caminho, né? Que é mais confortável. Que é mais confortável. Ele não gosta do desconforto, né? Eu brinco que não é zona de conforto, é zona de desconforto. A gente que usa esse termo, mas está totalmente equivocado, né? Zona, né? Só que, embora seja desafiador, pequenos passos, grandes passos são feitos de pequenos passos. Eu sempre falo para as pessoas que atendo, né? E os amigos também, passo por passo. Vocês já sabem, meus amigos já sabem que eu sempre falo isso. Gente, passo por passo. Porque é o que eu faço também, para eu lidar com os meus desafios, né? Sim. Chico Xavier maravilhosamente disse, né?
que tudo passa. Eu acho que essa é uma frase maravilhosa para esse tema de hoje, né? Quando as mudanças, vou falar daquelas mudanças inesperadas, doloridas, tudo passa. E a gente se apegar a isso é muito, muito importante quando a gente está sofrendo. Às vezes a pessoa está passando um processo de saúde grave, está sentindo dores todos os dias. Eu já tive uns processinhos assim de saúde que eu sentia dores todos os dias. E eu sei o que é isso. E aí entra o reiki também, só por hoje. E aí eu colocava reiki, fui fazendo os tratamentos, porque a gente sempre fala isso, né? É complementar, tudo junto. E aí só por hoje, um passo de cada vez, eu ia me equilibrando, aí ia resolvendo também a causa, que a gente precisa ir na causa das questões. E estou aqui firme e forte hoje, né, Sol? É isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente já está chegando no final. Olha, bom, você falou que ia trazer umas frases aí. Ah, não, eu falei uma já, mas na realidade é uma frase que eu gosto muito de falar, que é: cada pessoa tem um caminho, né? Uhum. E quando a gente olha para dentro e entende esse movimento, essa energia, é que a gente está começando a ir em busca de algum propósito. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Ai, lindo isso, Sol. Né? Eu separei assim. Eu até deixei aqui anotadinho para não esquecer. Trabalhar com reiki é como cuidar de um jardim que ninguém vê, mas que todo mundo sente o perfume. Às vezes, o solo da nossa alma está seco pelas preocupações e dores da vida. O reiki é como aquela chuva mansa que acalma a terra. Já os florais são como o sol que acordam a semente da nossa essência, lembrando a cada pétala que ela tem força para florescer, até me arrepiei, mesmo depois de um longo inverno emocional. Nossa, que lindo isso, você... Profundo! Você canalizou isso. Olha, eu posso dizer que é assim mesmo que funciona. Eu senti isso recentemente. Que às vezes a gente fica assim, né? A flor aperta, mas depois floresce de novo. Eu agradeço sempre a sua amizade, a sua companhia, as nossas trocas maravilhosas e que venham outras que possam ajudar as pessoas. Com certeza. Então, vamos falar, vamos deixar os nossos contatos aqui para as pessoas. Então, para quem quiser me seguir, né? Meu Instagram é @eusou.solangelima. Eu também tenho o podcast O Código da Alma e Ondas de Poder podcast também. Um que fala sobre autoconhecimento, outro que fala sobre as mulheres na fase da menopausa. E a minha ferramenta principal é a numerologia e a aromaterapia. Então, me sigam lá e vamos conversar. Bom, o meu Instagram é Fabi_Oliveira_terapias. Sou mestre em Reiki pelo Brasil e Argentina. Quem quiser fazer o curso comigo será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Atendo com barras de axis, florais, aromaterapia vibracional, terapia multidimensional e o Satoshi. Gratidão pela oportunidade de poder contribuir com a sua vida de alguma maneira. Obrigada, Fabi, Eu que te agradeço, meu amor, por tudo. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Olá, estamos aqui novamente, porque já tivemos outras conversas muito interessantes, eu e minha querida amiga aqui, Solange Lima. Hoje nós estamos sintonizando saberes, os meus saberes com os saberes dela. Temos um tema muito interessante que se chama Quando a Vida Pede Mudança. E a vida pede mudança sempre. Embora nós, em alguns momentos, em especial as pessoas taurinas, vou brincar aqui, que eu gostei de parafrasear dessa forma, tem um pouquinho de resistência com mudança, mas as mudanças estão o tempo todo acontecendo. E o que fazer quando estamos passando por esse momento de transição, de renascimento, de términos, de mudanças, sejam elas profissionais, de casa, de país, de status, ou uma mudança física. Teu corpo não está mais atendendo como antes. O que fazer com isso? Nós temos, assim, ferramentas maravilhosas, também temos orientações interessantes com a nossa experiência de vida como pessoa, porque todas nós também passamos por mudanças, e a nossa experiência profissional. Vamos falar um pouquinho hoje de reiki, de florais, de aromaterapia tradicional e vibracional. Agora, com a palavra, você, Solange.
Oi, gente, eu sou Solange Lima, eu sou aromaterapeuta, numeróloga. A gente está aqui hoje para, como a Fabi falou, para falar sobre mudanças, que são mudanças que a gente tem que estar passando aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Faz parte esse processo de mudanças. E como essas terapias, elas podem nos ajudar, como elas podem nos dar suporte, né? Para atravessar por todos esses desafios que a gente vem passando. Então, hoje a gente vai trazer um pouco do nosso trabalho aqui, conversando numa boa, falando e explicando algumas coisas de forma bem prática, né? E simples, que é o que a gente gosta de falar, né? Sim. Eu até deixei umas frases aqui, Sol, registradas, que eu achei bem interessante, né? Mudanças. Difícil no começo, bagunçado no meio, mas fica incrível no final. Então, resistir às mudanças, embora sejam processos humanos, que acabamos fazendo, mesmo sem querer, porque às vezes essas mudanças acontecem de repente. Sim. Tem algumas que são programadas, que a gente pode se programar durante a vida, e outras repentinamente. Mas no final, tudo dá certo, né? Outras que eu separei aqui que eu achei muito legal, mudanças, às vezes, de endereço, de aparência, de como você vê sua vida, às vezes de atitude. Não tenha medo. Tenha medo de daqui a um ano você estar reclamando das mesmas coisas. O Reiki traz muitas orientações, mas eu queria ouvir primeiro de você como é que a numerologia pode ajudar nesse sentido. É interessante você falar dessa questão de mudança, porque acho que quando você estava falando, né, eu comecei a pensar qual que era mais difícil. E, na realidade, para mim, todas são difíceis, né? Porque quando Sim. a gente tem que mudar de endereço, é difícil, porque você tá naquele local e tem coisas suas ali, energia sua, e aí você tem que sair de lá, então isso é complicado. Quando a gente fala de mudança de aparência, também é a mesma coisa, porque você vai mudar alguma coisa que já está ali muito alicerçado, né? Então, você não quer sair desse padrão. E a mudança de atitude acho que é a mais difícil. Sim. Porque a gente precisa estar olhando para algumas coisas que não estão boas, né? Olhando para padrões nossos, comportamentos que a gente tem, para poder fazer essas alterações. E quando a gente fala de numerologia, a numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento poderosa, porque através dos números, do nosso nome, da nossa data de nascimento, a gente estuda o ser humano e sabe exatamente quais são os desafios, quais são os talentos dele, quais são os potenciais que ele tem. Então, é importante fazer esse trabalho com uma pessoa séria, né, que saiba o que está falando, que entenda um pouquinho do que é realmente tudo isso, porque ela é realmente uma ferramenta que vai te trazer um direcionamento, eu falo. Porque às vezes a pessoa está muito perdida, a pessoa tá sem rumo, quer mudar de profissão, e hoje em dia tem muita gente nesse processo. A gente percebe, eu atendo muitas pessoas que estão nesse desafio de encontrar alguma coisa, de encontrar um propósito e não sabem para que lado vão, né? Então, eu vou usar um pouco o seu exemplo, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, dar exemplos, né? A gente olhar os Sim. exemplos. A Fabiana, ela tem um caminho de destino. O caminho de destino vem da data de nascimento, né? E o que é o caminho de destino? É a nossa missão de vida. Ela tem um caminho de destino 11. E o que é o número 11? O número 11 é um número mestre. É um número que pede que você coloque alguma coisa nova para o mundo, que traga essa energia de renovação, que traga um olhar diferente para a vida. E você é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da transformação através do Reiki, né? Então, você, de alguma forma, você está movimentando isso para as pessoas que você inicia no Reiki, para as pessoas que você atende. E esse número 11, ele pede muito proteção. Por quê? Porque ele é um número que capta muitas energias, né? Todo tipo de energia. Então, assim, você sente, provavelmente, muita energia. Se você quiser até comentar alguma coisa. Sim, até vindo para cá, nós escolhemos vir de metrô, né, Sol, por causa de trânsito, etc. E eu falei para ela, quando eu cheguei aqui, eu disse, Sol, dá um tempinho para mim, dá uns 10 minutinhos para eu aterrar, porque eu realmente sinto tudo muito intensamente, né? Então, eu sinto as energias das pessoas no metrô, eu sinto, se eu vejo alguma pessoa que está ali, não está se sentindo bem, está triste, eu tenho que ali me proteger, parar, respirar,
me centrar porque eu sinto realmente tudo. Tudo muito intensamente, as conexões. Por um lado, isso é maravilhoso, porque me ajuda muito no meu trabalho. E nas iniciações, a gente estava até conversando um pouquinho, né? Nas iniciações de Reiki, isso amplia cada vez mais. Cada vez mais eu estou sentindo essa expansão. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, eu tenho que tomar cuidado com isso e aprender a me proteger. O Reiki entra nisso, né? Uhum. Que aí a gente estava até falando dessa combinação legal da numerologia com o Reiki, porque na numerologia eu te conheço há bastante tempo e você me pegou bem no comecinho, né, Sol? Até antes de eu ser mestre em Reiki. Sim. E aí você falava, olha, seu número 11, você precisa se cuidar bem. De proteção. De proteção. E o Reiki faz isso. Eu paro. É que agora, com o tempo, né? Quem foi, assim, aprendendo os níveis de Reiki, você sabe que depois, quando você chega no nível 4, no mestrado, você faz ali automaticamente. Rapidinho, você já se limpa e se conecta. Então, eu fiz ali. Eu fiquei um pouquinho... Mas imagina todo mundo no dia a dia, no metrô, num ônibus, no trânsito. Porque eu sempre falo que o Reiki é para a vida real, é para o dia a dia. Ninguém está no Monte Kurama, né? Ou no Monte Tibete. Então, por exemplo, Sol, quando uma pessoa te procura, normalmente quais são as questões? Eu sei que a gente está falando de mudança e transformação, né? Mas o que ela vem até você e fala, bom... Eu sinto tudo isso. O que eu faço com isso? Como eu identifico isso? Em como isso vai ajudar essa pessoa? E aí a gente vai complementando com as ferramentas só. Então, quando as pessoas chegam, elas chegam muito nesse processo mesmo, de querer alguma mudança na vida. Ou alguma questão muito específica, né? Ah, tô muito ansiosa, tô muito estressada, tô passando por questões no relacionamento. Então, assim, geralmente a gente identifica algumas coisas. Pela numerologia eu consigo entender o momento de vida da pessoa, porque os números eles mostram para mim qual é aquele momento. Então é importante para eu olhar para aquilo e ver que momento que ela tá, que tipo de medo ela sente, por que ela tá tão insegura, por que ela tá tão ansiosa. Tudo isso eu consigo identificar. E aí, junto com isso, né, de um bate-papo, uma conversa de 1h30 que a gente conversa, né, falando sobre os números, a gente pode usar ferramentas. Por exemplo, o Reiki é uma ferramenta. Então, às vezes, eu indico para as pessoas buscarem um curso de Reiki. Porque a pessoa, às vezes, tem realmente o número que você tem, que é o número 11, né? Tem outros números que também têm essa questão da energia, como o 7, o 9, o 22, que absorvem muita energia. Então, o Reiki ele vai criar uma barreira de proteção. Que quando você se conecta com a energia Reiki, porque eu também sou reikiana, então eu sei como é que é. Sim. Antes de eu não ser reikiana, eu sentia muito essa energia depois de um atendimento. Porque você, de alguma forma, absorve a energia daquela pessoa, né? Sim. E você, ainda que tem o número 11, absorve mais ainda. E quando a gente fala de energia, né? Quando a gente tá orientando uma pessoa na questão do Reiki, por que a gente direciona ela para fazer um curso de Reiki? Porque a gente percebe que ela tem esse número que é mais sensível. Quando ela está muito ansiosa, então, qual ferramenta que a gente pode usar para ajudar? Tem os florais, Sim. tem aromaterapia, então os óleos essenciais, eles ajudam, eles equilibram nossa saúde, né? Tanto física como emocional. Então, dentro da numerologia, eu consigo abordar várias técnicas ali, várias ferramentas para poder ajudar essa pessoa. E fazendo uma conexão com o tema, né, com o que você está trazendo aqui, aí a pessoa identifica, né? Aí, como a gente falou, preciso mudar. Ou já estou em processo de mudança. Às vezes a pessoa também te procura porque quer fazer uma transição de carreira, Sim. ou a mudança, por exemplo, um término de relacionamento, né, uma mudança de status, ou de país, o que seja. Né? Tudo o mapa mostra, é bem interessante, né? E aí, embora nós tenhamos dito desde o início que a mudança é a única certeza que a gente tem é da mudança. Sim. O que acontece? O organismo automaticamente reage. Então, a mente, o cérebro tem uma reação de quando você vai mudar ou está num processo de mudança. Quais são essas reações? Nós temos aí a amígdala, né? No cérebro, temos o córtex pré-frontal. Eles reagem, às vezes, com insônia, reagem com ansiedade, reagem com medo, pensamentos acelerados, quer dizer, a pessoa só pensa naquilo o tempo todo,
primeira orientação que eu daria, porque eu acho que é legal também falar de coisas simples, né? Claro que eu vou chegar nas ferramentas, mas se acalmar de alguma forma. A respiração é o nosso maior presente. Você tem o tempo todo ali 10 minutinhos de respiração, você já consegue se reorganizar. E se a gente alia com os olhos, então, perfeito. Meu Deus do céu. Falando um pouquinho aí do reiki, né? Você pode colocar no frontal, no chakra frontal, vai te ajudar aí na amígdala que a gente falou, no coraçãozinho, aqui no chakra cardíaco e no nosso chakra, também aqui acima do umbigo, no plexo. Aí você já consegue se alinhar. Por isso que tanto receber o reiki ou fazer o curso, que eu acho melhor ainda, porque você tem a ferramenta o tempo todo na sua mãozinha ali, você já consegue se reorganizar, ter mais clareza. No Reiki 1 e 2, por exemplo, eu falo do banho seco. É você se limpar das energias. Falando de pessoas que pegam energias o tempo todo. Então, você está no processo de mudança. Você está sensível. Aí você vai em muitos ambientes. Aí você precisa se limpar ali energeticamente para poder ficar mais em ordem com o que é seu. E ter mais clareza para ter os próximos passos, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, na sua maioria simples, se você for parar para pensar, que vão te ajudar nesses processos de transição. Você vai falar um pouquinho também de transição de carreira, né, Sol? Como funciona nisso. Mas depois a gente também pode ir alinhando com os florais, com a aromaterapia, que eu acho que ia ser interessante. Sim, eu acho que eu posso falar. Eu vou trazer um exemplo, porque eu gosto de trabalhar com exemplos, e aí qualquer coisa você pode até complementar a sua visão, o que você faria nesse caso, né? Porque eu dou esse direcionamento e já oriento a pessoa. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira, porque as pessoas, como falei no começo, elas estão um pouco perdidas, elas precisam se encontrar, elas não sentem que, por exemplo, aquele trabalho, ele está favorável, ele tá satisfazendo o que ela tinha, né? O que ela anteriormente buscava lá atrás, não é a mesma coisa hoje. É muito difícil você ver uma pessoa que, desde o começo, entra numa profissão e segue. Existem, lógico. Mas a gente percebe que a maioria da nossa geração passa por um processo de transição, né? E uma vez eu atendi uma moça que ela estava muito insatisfeita com a vida dela. Ela ganhava super bem, era uma executiva, estava num cargo bem privilegiado. Mas a gente percebia, né, na hora que eu conversava com ela, eu percebia no olhar dela que faltava alguma coisa. Precisava de um brilho ali naquele olhar. E ela realmente estava muito insatisfeita, porque ela falou, olha, eu tenho tudo, não me falta nada, mas assim, eu sinto um vazio interno, né? Sim. E aí eu orientei ela a fazer terapia, falei, olha, seria interessante você começar um processo terapêutico, porque aí você vai ver o que você gosta mais, vai começar a ver os seus dons. Mas pela numerologia eu já sabia algumas coisas, então eu fui direcionando ela. Falei, olha, aqui você tem um talento para, sei lá, fazer determinada coisa que você, de repente, goste. Então, assim, ser mais criativa, trabalhar com algo com as mãos. Então, assim, tinha também um número muito forte de espiritualidade, que ali conectava muito com essa energia de terapias também, que era uma coisa que ela gostava, porque se ela veio me procurar para fazer um trabalho de numerologia, é sinal que ela já gosta. Sim, aberta, e acredita, né? Porque Sim. muita gente não acredita. Apesar de ser uma coisa muito exata, tem gente que questiona muito, né? Então, ela veio muito aberta. E aí a gente começou a tomar caminhos, direcionar. Então, assim, usei a numerologia, usei o reiki. Eu acho que na época ela fez curso de reiki também. Ela foi fazer o curso, porque ela falou que era uma ferramenta que podia ajudar ela, principalmente no trabalho. Então, ela levava sprays no trabalho, porque ela sentia que a carga do trabalho era muito pesada, né? E as pessoas, né, por estar num cargo mais de executiva, as pessoas invejavam muito, ela sendo uma pessoa mais nova ainda, né? Muito nova para ter aquele cargo. Então, ela foi se encontrando. E aí, hoje, ela está super bem. Ela fez uma transição de carreira, está trabalhando com um outro segmento que não tem nada a ver com o trabalho dela. Então, assim, é um processo de formiguinha. Mas é um processo que é muito transformador. A gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Que é muito importante enfatizar que não é mágica, né? Que é uma jornada. Sim. Aliás, aqui na Terra é uma jornada. É durante a vida que você vai encontrando as pecinhas
o que que encaixa. A gente fala por experiência própria, a gente se conhece há tanto tempo. Quantas mudanças nós duas já tivemos na vida em vários aspectos, né? Só Sim. uma hora é uma que pede socorro para outra. Sim, é. Então, e aí você fala, meu Deus, né? Eu brinco muito com os meus amigos e eu falei semana passada, eu fui dar uma olhadinha no meu, rever pela milésima vez o meu mapa astral. E eu falei, gente, tem certeza que eu escolhi isso? Eu devia estar, assim, num momento bem perturbador. Devia estar bem louca, Eu né? tava. Eu falei, não tinha usado alguma coisa naquele momento, tinha algum estagiário que autorizou lá no meu mapa, faça isso aqui, porque... Não, assim, então, a gente tem desafios que você não consegue entender, mas aí, justamente, os processos terapêuticos, o autoconhecimento, né? Ele traz esse lugar de calma, paciência. Vamos ver o que está faltando, que crença você tem sobre isso. Como você falou de transição, né? As pessoas trazem muitas crenças, né? E eu acho que o que mais impede, às vezes, as pessoas de fazerem uma transição de carreira é o olhar do outro. O que a minha família vai pensar, Isso. o que o meu marido vai pensar, os meus amigos, porque você está numa posição, você tem um salário razoável, você ganha bem, você não precisa de nada, mas você não está bem com você. Só que assim, você olha primeiro o outro para depois olhar para você. Então, o autoconhecimento faz isso. Ele faz a gente olhar para a gente. Sim. Ele faz a gente se conectar com a nossa energia, com o que a gente está querendo, né? E isso é um processo. Você até relembrando aí, conectando algumas pessoas que eu já atendi ou dei curso, eu atendo todos os públicos, mas vem muitas pessoas querendo fazer essa transição que você falou para serem terapeutas, né? Vem muitos terapeutas para mim. Então, por exemplo, aí eu entro, além do reiki, eu entro com os florais, aromaterapia vibracional também, né? Trazendo ali um cedro primeiro, porque essa pessoa precisa se estruturar, ela precisa parar, precisa refletir. Precisa de aterramento. Precisa aterrar para ver, deixa eu ver por onde que eu vou. Como eu faço? Porque eu gosto do planejamento, né? Eu sei que às vezes a vida não tem esse planejamento, né? Aí nós temos temos um rescue aí do floral de Bach, um emergencial do vibracional, para dar essa força. Mas precisa de planejamento, estrutura para você dar os passos que você precisa. Nós temos aí, por exemplo, a lavanda, né, no vibracional, a lavanda, e eu gosto também do breu branco, dá uma limpada. Quando você vai fazer uma reforma, você precisa quebrar algumas coisas primeiro, aí você tem que dar uma limpada para depois fazer o próximo passo. Então, aí nós temos aí a lavanda para dar uma acalmada, uma limpada, para você visualizar o que você quer. Gosto também do patchouli, né? Porque ele ajuda você na transformação. Dá uma empurradinha, assim, ó, uma empurrada, assim. Você tem todas as escolhas. Ou você vai, ou você vai. O patchouli é mais ou menos isso, né? Sim, patchouli E gosto da alegria, né? Tô até aqui é o tradicional. Você é especialista no tradicional. O laranja para mim laranja. Laranja para mim é meu companheiro de sempre. É que laranja traz movimento, né? E além deles trabalhar a ansiedade, dar uma baixada na nossa frequência, né? Equilibrar. Ela também traz esse movimento, que é para você não parar, né? E não cair também. E olhar com calma, né? E ser tudo no seu tempo. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de ir pelo amor, né? Para quê? É mais uma crença que precisa ser sempre com sofrimento ou com dor. Você também pode ir com tranquilidade, por amor, ou até vendo os exemplos de outras pessoas e com sabedoria, você não precisar passar. Bom, eu já vi que se eu for por esse caminho, não vai dar certo, ou vai ser muito sofrido. Então, eu gosto de colocar um cítrico junto, porque aí você tem uma alegria durante o caminho. Você pode brincar e se divertir durante o caminho, durante essa caminhada, né? Acho interessante também um passo de cada vez, né? A gente está falando de mudanças, né? Sim. Às vezes é um luto, né? Uma mudança repentina, uma doença que a pessoa descobre, ou uma notícia num relacionamento que ela fica chocada, né? Só não é possível. E aí, primeiro, você tem que se acalmar e vamos viver um dia de cada vez. Equilibrar, né? Limpar, né? Precisa limpar todas as energias primeiro, que é o que você falou, e depois trazendo esse equilíbrio, aterrando, para você recomeçar, né? E a alegria, ela te faz... E desapegar também, né? Acho que precisa... Falando de relacionamento, mas a gente pode usar para outras coisas, qualquer coisa. Né? Porque, por exemplo, um trabalho que a pessoa está lá presa, fixa nele e não quer sair. E sabe que aquilo está incomodando ela. Mas ela é resistente. Então, o que precisa? Precisa desapegar desse trabalho.
né? Precisa criar novas conexões aí Verdade. para outras ferramentas aí para você se desenvolver mais e sair desse lugar, né? Porque aí o que acaba acontecendo é que o corpo vai sentindo, né? Sente. O corpo vai falando, olha, não tá bom. Dá uma dorzinha aqui, tá com uma dorzinha aqui no ombro, Sim. daqui a pouco tá uma dorzinha aqui de cabeça. Então aí quando vai ver já tá um negócio mais acelerado, né? Quando ela vai olhar para o físico é que entendeu? Já tá instalado no físico. E eu tive uma querida que teve um processo assim foi delicado para ela e desafiador sair da casa, que ela já vivia, ela criou os filhos ali, né? Todos já tinham mudança, né, que a gente saído. fala, mudança de casa, que às vezes parece uma Todos coisa já simples, tinham né? saído e ela só tava ela ali. E ela não conseguia. E ela queria vender a casa, mas não dava certo. Aí entram outras ferramentas juntas. Uma delas é o Satoshi, que a gente pode até falar em um outro momento, né? Das limpezas energéticas que deram uma força. Mas foi um parto de fórceps todo esse processo, porque é esse apego que você falou. É claro que é natural e compreensível. Era uma memória de uma vida que existiu, de momentos felizes que ela não queria deixar para trás. Mas foi depois um processo tão legal. Ela foi para uma outra casa, que depois ela falou, Fabi, olha onde é que eu tô, que delícia. E renovou, aí encontrou um novo amor, encontrou um novo amor. Eu falei, olha só, o que é uma mudança num lugar proporcionou outra em outro aspecto. Olha como interessante. É porque muda a energia, muda a frequência, muda tudo, né? É isso que eu falar um pouquinho, aproveitando só de falar de energia e frequência. A gente fala muito, na realidade, nas ferramentas que eu trabalho, a gente trabalha muito com frequência, né? Porque o número tem frequência, o número vibra, então ele vibra no nosso campo e a gente está ali recebendo essas energias, né? Os óleos essenciais também têm frequência, por exemplo, um óleo de rosa tem 320 MHz de frequência. Então, se a gente pensar que uma doença, por exemplo, uma pessoa que está doente, às vezes está com uma frequência muito baixa, 50, 40 MHz, e você usa um óleo de rosas com essa pessoa para trazer conforto, trazer acolhimento, isso vai elevar um pouco, né? Então, a frequência, a gente fica emanando frequência. Quando você entra numa frequência muito negativa, que aí eu gosto sempre de usar exemplos muito ruins, que, por exemplo, é você ficar assistindo programa que fala de violência ou assistindo filmes muito violentos também. Isso também traz uma energia, não que eu seja contra, não é isso, mas eu acho que assim, tem gente que só gosta desse tipo de conteúdo, né? Então a pessoa vai cada vez mais baixando a sua frequência, vai entrando nessa energia. Então isso não é legal, não é saudável, né? Então a gente precisa elevar a nossa energia, precisa ter momentos alegres, precisa ir em lugares, sabe? Conviver com pessoas, trocar. Isso vai fazendo a gente aumentar a nossa energia. Então é importante, eu acho que a frequência é muito importante. E a gente está num momento até de pensamento, né? Sim. Quando você começa a entrar nessa energia de só consumir conteúdos assim, os seus pensamentos ficam negativos. Você fica com pensamentos obsessivos. Isso não é saudável. Então, você precisa limpar toda essa energia e precisa começar a mudar essa frequência. É um conjunto de ações que geram outros resultados. Como você falou, eu prestar atenção nos meus hábitos diários, o que eu assisto, selecionar, ainda mais nos dias de hoje, né, que tem até um porquê disso existir, selecionar o que assiste, selecionar, entender, perceber o que eu estou sentindo, né? Estou em estado de presença. O que é estar em estado? Fala-se tanto disso, né? O que é estar em estado? Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou aqui com a Solange. Então, meu corpo, eu estou aqui, ó, estou conectada, prestando atenção na Solange, no que ela está dizendo, sentindo. Isso é estar em estado de presença, seja lá o que você estiver fazendo. Então, estar aterrado, em estado de presença. Quais são os meus hábitos diários, né? Você falou do que assiste, o que eu como, se eu tenho algum movimento no meu corpo, se a minha casa está em ordem. Tudo isso que a gente falou, além de elevar a frequência e energia, também ajuda nas mudanças. Sim. Porque como é que eu vou ter uma mudança se eu estou no mesmo hábito, no mesmo comportamento? Eu tenho que olhar para os resultados. Que resultados eu estou tendo agora? Os fatos, né? Eu observo como é que está a minha vida.
No Reiki 3 eu até trago uma dinâmica bem legal, chamada Roda da Vida, né? Você dá uma observada em cada área da sua vida e dá uma nota. Qual nota você está se dando para cada área? E ali você consegue observar que tipo de transformação ou mudança você está precisando fazer. E uma área afeta a outra. Então, Sim. como você falou, se eu fico ali com pensamentos constantes negativos, o resultado não vai ser bom. Não é? E o Reiki, como ferramenta aí, ele pode causar essa transformação, né? Pode causar. Além dele dar uma limpada boa nas energias, a gente fala das formas, pensamentos e sentimentos. São os pensamentos que eu emano todos os dias. Então, presta atenção, né? Todo dia eu acordo de manhã, eu penso o quê quando eu acordo? Vai ser um dia, lá vou eu de novo para esse lugar, socorro. É assim? Ou tudo que vier eu vou resolver. Sou grata, né, pelo dia que está começando e pelo trabalho que eu tenho. Tudo Acho que aí vier essa eu vou mudança resolver. de pensamento E vai dar tudo é o certo. dia a dia, né? É o dia a dia. Eu gosto muito, às vezes, de indicar para as pessoas escreverem também. Porque quando a gente escreve, a gente muda um processo cerebral, né? Isso. Aí você já deu aquela intenção. Meu dia vai ser ótimo. Se vier algum desafio, eu resolvo, numa boa, com leveza de preferência. Ativo o Reiki ali, já coloco no meu pensamento, nos meus sentimentos aqui no coraçãozinho. Então, o que eu emano ali mentalmente ou sentimentalmente, eu vou atrair experiências semelhantes, né? Sim. Aí entra um pouquinho que as pessoas falam de energia pesada e energia leve, né? Então, na verdade, uma pessoa ter uma energia pesada é um estado em que ela se encontra naquele momento. Então, se é essa pessoa que você falou, que está sempre assistindo os noticiários ruins, né, sempre tendendo para o negativo, a energia dela realmente fica mais densa. Naquela escala que existe das frequências, ela está no denso. Então, ela pode transformar através do Reiki, ela pode transformar através dos florais, né? Temos aí vários florais maravilhosos. Alecrim, por exemplo, nós temos os cristais maravilhosos aqui, a ametista, temos os sprays maravilhosos. Então, a gente pode ter uma infinidade de ferramentas para a gente transformar e as mudanças virem. Não é só... Não é fácil, a gente sabe, né? A gente passou por mudanças, acho que todo ser humano passa por mudanças o tempo todo. Então, não é fácil a gente lidar com isso. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Eu acho que a partir do momento que você dá o primeiro passo, você segue, né? E eu falo que o autoconhecimento é escolha. É a gente saber se cuidar, a gente se priorizar, é viver a vida com mais consciência, sabe? Então, é importante a gente ter esse olhar pra gente. Como você falou, né? É desafiador porque justamente o cérebro, ele está acostumado com os padrões, ele está acostumado com alguns hábitos. Às vezes a gente sempre vai para o mesmo lugar, o mesmo caminho, né? Que é mais confortável. Que é mais confortável. Ele não gosta do desconforto, né? Eu brinco que não é zona de conforto, é zona de desconforto. A gente que usa esse termo, mas está totalmente equivocado, né? Zona, né? Só que, embora seja desafiador, pequenos passos, grandes passos são feitos de pequenos passos. Eu sempre falo para as pessoas que atendo, né? E os amigos também, passo por passo. Vocês já sabem, meus amigos já sabem que eu sempre falo isso. Gente, passo por passo. Porque é o que eu faço também, para eu lidar com os meus desafios, né? Sim. Chico Xavier maravilhosamente disse, né? Que tudo passa. Eu acho que essa é uma frase maravilhosa para esse tema de hoje, né? Quando as mudanças, vou falar daquelas mudanças inesperadas, doloridas, tudo passa. E a gente se apegar a isso é muito, muito importante quando a gente está sofrendo. Às vezes a pessoa está passando um processo de saúde grave, está sentindo dores todos os dias. Eu já tive uns processinhos assim de saúde que eu sentia dores todos os dias. E eu sei o que é isso. E aí entra o Reiki também, só por hoje. E aí eu colocava Reiki, fui fazendo os tratamentos, porque a gente sempre fala isso, né? É complementar, tudo junto. E aí, só por hoje, um passo de cada vez, eu ia me equilibrando, aí ia resolvendo também a causa, que a gente precisa ir na causa das questões. E estou aqui firme e forte hoje, né, Sol? É isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? A gente já está chegando no final. Olha, bom, você falou que ia trazer umas frases aí. Ah, não, eu falei uma já, mas na realidade é uma frase que eu gosto muito de falar, que é: cada pessoa tem um caminho, né? E quando a gente olha para dentro e entende esse movimento, essa energia,
é que a gente está começando a ir em busca de algum propósito. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Ai, lindo isso, Sol. Né? Eu separei assim. Eu até deixei aqui anotadinho para não esquecer. Trabalhar com reiki é como cuidar de um jardim que ninguém vê, mas que todo mundo sente o perfume. Às vezes, o solo da nossa alma está seco pelas preocupações e dores da vida. O reiki é como aquela chuva mansa que acalma a terra. Já os florais são como o sol que acordam a semente da nossa essência, lembrando a cada pétala que ela tem força para florescer, até me arrepiei, mesmo depois de um longo inverno emocional. Nossa, que lindo isso, você... Profundo! Você canalizou isso. Olha, eu posso dizer que é assim mesmo que funciona. Eu senti isso recentemente. Que às vezes a gente fica assim, né? A flor aperta, mas depois floresce de novo. Eu agradeço sempre a sua amizade, a sua companhia, e as nossas trocas maravilhosas, e que venham outros que possam ajudar as pessoas. Com certeza. Então, vamos falar, vamos deixar os nossos contatos aqui para as pessoas. Então, para quem quiser me seguir, né? Meu Instagram é @eusou.solangelima. Eu também tenho o podcast O Código da Alma e Ondas de Poder podcast também. Um que fala sobre autoconhecimento, outro que fala sobre as mulheres na fase da menopausa. E a minha ferramenta principal é a numerologia e a aromaterapia. Então, me sigam lá e vamos conversar. Bom, o meu Instagram é Fabi_Oliveira_terapias. Sou mestre em Reiki pelo Brasil e Argentina. Quem quiser fazer o curso comigo será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Atendo com barras de axis, florais, aromaterapia vibracional, terapia multidimensional e o Satoshi. Gratidão pela oportunidade de poder contribuir com a sua vida de alguma maneira. Obrigada, Fabi, Eu te pela agradeço, oportunidade, meu amor, viu? por tudo. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.